Olá! Vamos falar hoje sobre algo que, olha, pode parecer complicado, mas é super importante no dia a dia do processo: a modificação da competência. Exatamente. Sabe aquela regra, a perpetuatio jurisdicionis, que diz que, basicamente, onde o processo começa, ele tem que terminar? E isso está lá no artigo 43 do Código de Processo Civil. É a base, né? Para dar segurança. Pois é. Mas a pergunta que fica é: essa regra é absoluta? Tem como mudar o juiz no meio do caminho? É isso que a gente vai investigar hoje. Tipo um deep dive nas exceções, com base no material que recebemos. É fundamental entender isso, porque, assim, a estabilidade é ótima, é a regra, garante previsibilidade. Claro. Mas o próprio CPC sabe que, às vezes, manter tudo separado não funciona. Seria ineficiente, até perigoso, sabe? Levar a decisões contraditórias. Faz sentido. Então, ele mesmo já prevê umas situações bem específicas, tipo, se o órgão judiciário é extinto, ou se a lei muda uma competência absoluta. Aí não tem jeito, tem que mudar. Ok, essas são as exceções mais, digamos, drásticas. Mas e aquelas mudanças que acontecem por causa da relação entre os processos? Aí a gente entra na questão da competência relativa versus absoluta. Essa distinção é chave. Verdade. A absoluta matéria, pessoa, função, essa é mais rígida, né? Não dá para mudar só porque apareceu outro processo parecido. Exato. Essa não se mexe por conexão ou continência, mas a relativa, que geralmente é territorial, o foro, essa sim pode ser modificada. E aí que fica interessante, porque mesmo a territorial, às vezes vira absoluta, tipo ação civil pública ou aquelas ações sobre imóveis. Isso, o artigo 47, parágrafo 2º, trata disso. Nesses casos, não tem discussão, a competência é aquela e pronto. Mas fora dessas hipóteses, a competência territorial é relativa e pode sim ser alterada. E como ela é alterada? Quais são os mecanismos? Bom, os principais são dois institutos, a conexão e a continência. Estão lá no artigo 54 e seguintes. Conexão. O que seria exatamente? Conexão. Tá no artigo 55, é quando duas ou mais ações têm o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. O importante aqui é esse ou. Então não precisa ser tudo igual. Não, basta um elemento comum. Pode ser o pedido, tipo todo mundo pedindo a mesma indenização por um fato X, ou pode ser a causa de pedir, tipo várias ações discutindo cláusulas do mesmo contrato, mesmo que os pedidos finais sejam diferentes. Entendi. O objetivo é economia processual, claro. Julgar tudo de uma vez. E, principalmente, evitar decisões contraditórias. Imagina um juiz mandar pagar e outro mandar não pagar sobre a mesma coisa. Seria o caos. E como isso funciona na prática? Como se alega a conexão? Olha, o réu pode levantar isso como preliminar na contestação, lá no artigo 337. Mas o juiz também pode e deve reconhecer de ofício. De ofício? Mesmo sem ninguém pedir? Sim, porque evitar essas decisões conflitantes é uma questão de ordem pública. Interessa para o sistema funcionar direito. Faz sentido. Tem alguma situação que impede essa reunião? Sim, uma bem importante. É a súmula 235 do STJ, que o próprio CPC incorporou no 55, parágrafo 1º. Se um dos processos já foi julgado, com sentença, aí não adianta mais reunir. Claro. Perdeu sentido, né? Não dá mais para decidir junto. Exato. A chance passou. Ok. E a continência que você mencionou antes? É diferente da conexão? É um tipo especial de conexão, podemos dizer assim. Está no artigo 56. Na continência, a gente tem as mesmas partes e a mesma causa de pedir. Igualzinho a conexão nesse ponto. Não, na conexão bastava um ou outro. Aqui precisa ter as mesmas partes e a mesma causa de pedir. A diferença está no pedido. O pedido de uma ação é mais amplo. Ele meio que contém o pedido da outra. Tipo um exemplo. Ação A, eu cobro só a parcela de janeiro de um contrato. Ação B, entre as mesmas partes, sobre o mesmo contrato, eu peço a rescisão total e o pagamento de todas as parcelas devidas, incluindo a de janeiro. Entendi. A ação B engloba a ação A. A A é continente da B. Exatamente. A ação maior contém a menor. E aí tem umas regrinhas específicas para a reunião no artigo 57, geralmente para preservar a ação mais ampla. Legal. Então, identificamos a conexão ou a continência.
Os processos vão ser julgados juntos. Mas quem fica com eles? Se começaram em lugares diferentes. Aí entra o critério da prevenção, artigo 55 do CPC. É bem direto, na verdade. E qual é? O juízo que primeiro registrou ou distribuiu a petição inicial. Esse juiz se torna prevento. Ele que vai puxar os outros processos para julgar tudo junto. Ah, então é uma questão de quem chegou primeiro no sistema. Basicamente isso. O CPC de 2015 simplificou bastante. Antes, no Código de 73, tinha uma discussão sobre citação válida, era mais complexo. Agora é registro ou distribuição. Primeiro que protocolou, ficou prevento. Entendi. Bem mais objetivo. Sim. E tem mais uma coisa. Uma ferramenta bem interessante que o juiz tem na mão. Qual? É o parágrafo 3º do artigo 55. Às vezes chamada de cláusula geral de reunião por afinidade. O que é fascinante aqui é a flexibilidade. Como assim? Mesmo que não tenha conexão técnica, tipo, não tem identidade de pedido nem de causa de pedir, o juiz pode reunir os processos se ele perceber que existe um risco sério de decisões conflitantes ou contraditórias se eles correrem separados. Nossa, isso é poderoso. Dá uma margem para o juiz analisar o caso concreto, né? Exatamente. É um poder-dever para garantir a coerência do sistema. É olhar e falar, olha, tecnicamente não são conexos, mas se eu não juntar isso aqui vai dar problema. Tem também a conexão específica entre execução de título extrajudicial e ação de conhecimento sobre o mesmo ato jurídico, que está lá no inciso I do parágrafo 2º do 55. Muito bom. Então, para a gente amarrar tudo, a regra de ouro é a perpetuatio jurisdictionis. A competência não muda. Mas, para garantir eficiência e evitar decisões malucas, a competência relativa, principalmente a territorial, pode sim ser modificada. Os jeitos mais comuns são a conexão e a continência. E para saber qual juiz vai ficar com todos os processos reunidos, a gente olha para a prevenção, quem registrou ou distribuiu primeiro. Perfeito. E o juiz ainda tem essa carta na manga do parágrafo 3º do 55 para juntar casos mesmo sem conexão técnica, se houver risco de decisões conflitantes. Isso tudo mostra um equilíbrio interessante, né? Sem dúvida. E levanta até uma reflexão final, assim. Como o direito processual busca esse equilíbrio entre ter regras firmes, previsíveis, como a perpetuatio, que dão segurança para todo mundo, E, ao mesmo tempo, ter essa flexibilidade, essa capacidade de adaptar a regra ao caso concreto para fazer justiça e garantir que as decisões façam sentido juntas, como essa cláusula geral permite. Exatamente. Onde que está o ponto ideal entre a rigidez da norma, que é necessária, e a adaptabilidade, que a justiça real exige? É uma tensão constante e fascinante no direito.